Oi, bom dia. Agora sim. Nossa, eu não estou enxergando nada com essa luz. Deixa eu vir mais para cá para eu tentar ver vocês. Bom dia a todos e todas. Eu sou Renata Cafardo, presidente da Geduca. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Estamos muito felizes. Deu tudo certo. A gente teve tanto perrengue até ontem, à meia-noite. E agora está dando tudo certo, gente, por enquanto. Então, eu queria agradecer imensamente a presença aqui de vocês no auditório e quem está também remotamente. E começar falando um pouquinho como é incrível como cada vez mais a educação incorpora temas que a gente, como jornalista de educação, né, principalmente, não esperava se deparar, né, ou escrever sobre o assunto, mas que aparecem para a gente. Com as mudanças da sociedade, vão se tornando parte da vida da escola, dos alunos, das alunas, dos professores, das professoras e dos jornalistas também. Foi assim com a pandemia, quando a gente nem imaginava, né, nunca escrever sobre escolas fechadas ou ensino remoto, e ainda as consequências que a gente vê até hoje. Foi assim com o antirracismo, que ainda bem, né, que chegou à escola numa luta ainda contínua e que a gente ainda precisa escrever muito sobre. E é assim também com o clima, com a crise climática, que é um dos temas importantes deste ano aqui do nosso Congresso da Geduca. A gente que cobre educação nunca pensou, não é, em escrever sobre ambiente, aquecimento global, seca, inundações. Não era automático para os jornalistas de educação como que isso atingiria a escola. Mas esse ano ficou muito claro na tragédia do Rio Grande do Sul, tem ficado claro também na seca da Amazônia, nas queimadas na Amazônia, em São Paulo, no Pantanal, e em muitos outros eventos climáticos pelo mundo. Segundo o Unicef, por exemplo, 1 bilhão de crianças moram em países sob alto risco de impactos climáticos. Isso é 1/3 das crianças do mundo. Isso só prova para a gente como a educação é parte da sociedade, muda com ela, está em constante desenvolvimento, e o jornalismo também. Por isso que é muito importante ambientes como esse, né, como o Congresso de Jornalismo de Educação, em que a gente discute novos temas, reflete sobre o que talvez nunca tivesse tempo para parar para refletir, e faz um jornalismo cada vez melhor e mais atual. Agora eu queria chamar aqui ao palco a nossa nova diretoria da Geduca, que foi eleita esse ano, para que vocês conheçam quem colocou esse congresso de pé e também os procurem se precisarem de alguma coisa nesses 2 dias. A Mariana Tocárnia, que é a vice-presidente da Geduca. A Mari. E nossos diretores, Tatiana Clix, Cíntia Gomes. Cíntia está aí? Não sei. Não estou enxergando nada, se estiver, acho que não. José Brito, Luiz Fernando Toledo e Thaís Borges. Quem tiver, suba, por favor. E aí? Nós são esses aqui, tá? Que vocês podem procurar se tiverem algum problema. Não eu. E ainda nossos membros do conselho, não sei quem está aí, Antônio Góes está aí. Vem cá, amor, pode vir. Não é para dar tchauzinho só, não. O Paulinho chegou, Paulo Saldanha, não. Acho que ainda não chegou. E o Fábio Takahashi não veio ainda. Vulgo meu marido, não chegou, não vai vir hoje. Em nome de todos nós, a gente quer agradecer aqui os nossos patrocinadores que tornaram possível que esse congresso acontecesse. E ainda a vinda de 30 jornalistas bolsistas de todo o país. Vamos lá, vou ler a lista enorme aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores. Fundação Itaú, Fundação Lehman, Instituto Sonho Grande, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, a Imaginable Futures, Santiliana Educação. Essa última, Santiliana, nos apoiou com um guia de cobertura das eleições municipais que está na bolsinha de vocês aí. E que também pode ser baixado para quem está online. E ainda os apoios super importantes aqui da FECAP, que nos cede esse lugar incrível mais uma vez. Eu agradeço em nome do Edson Simone e do Taiguara Langraf, que são reitor e vice-reitor aqui da FECAP, o canal Futura, pela transmissão do evento, o Colégio Rio Branco, com a equipe de Libras, e a Loures Consultoria na nossa divulgação. E ainda nossos queridos apoiadores de institucionais. Associação de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a BEGE, Associação de Jornalismo Digital, a JOR. Tem mais. A Coalizão em Defesa do Jornalismo, da qual a gente faz parte, com outras 10 organizações nacionais e internacionais, o Instituto Palavra Aberta, os Jornalistas de Companhia e a Unesco Mil Alliance. E agradeço também o nosso comitê da Geduca, em nome da coordenadora Amanda Sieglinski. Falei certo o seu nome? Cadê a Amanda?
Falei? E um agradecimento especial à nossa toda a equipe da Geduca, Marta Vancini, a Gisele Cavalcante, a Isabela Siqueira, e um muito, muito especial a Camila Salmasi, nossa coordenadora da Geduca. Cadê você, Camila? Ah, tá lá, ó, levantou a mãozinha. Que faz tudo isso que a gente tem na nossa cabeça virar realidade, né, gente? Obrigada, vamos à primeira mesa. A Tati vai ficar aqui comigo, que ela vai me ajudar a mediar. Aí eu vou chamar nossas maravilhosas meninas, já estão aqui nos esperando. Eu vou lembrar vocês que as perguntas para a mesa podem ser enviadas a qualquer momento pelo QR Code que tem no crachá de vocês. E para quem acompanha online, pelo chat, tá? Da plataforma. Vamos chamar aqui 3 jovens ativistas da Amazônia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que vão conversar com a gente sobre o impacto da crise climática na educação e no futuro da geração. Giovana Correia, que veio do Rio Grande do Sul. Opa! Cuidado aí! A Jazara Ona. Jazara, falei errado, né? Jazara. E a Chay Suruí. Veio lá da Amazônia, chegou essa madrugada, gente. Vamos ter empatia com ela, que ela pode estar com sono, cansada, né? Meninas, muito, muito obrigada. Eu queria primeiro começar perguntando primeiro para vocês duas, que já estão no ativismo ambiental há algum tempo, queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês, né? Como é que vocês entraram, como é que vocês se conscientizaram da importância desse tema para os jovens, para a educação de alguma forma. Contasse um pouquinho, durante 5 minutos, a história de vocês duas, e depois a Giovana vai contar um pouquinho como que ela está entrando agora nesse mundo, né, Giovana? Canatenga, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo, né, o convite por estar aqui. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar uma mesa de mulheres, né? Eu acho que é muito representativo, então fico muito feliz de poder estar ao lado de grandes mulheres, né, de grandes guerreiras, algumas que já estão aí na luta com a gente, né, como a minha amiga aqui. E como que sempre fazem essa pergunta para a gente, né? Como que a gente iniciou no ativismo? E eu sou mulher indígena, né, do povo Paité Suruí, sou liderança jovem, né? Meu povo Paité vem da terra indígena 7 de setembro, que começa em Rondônia, termina no Mato Grosso, onde vive o povo Paité Suruí. E quando a gente é indígena, eu vejo que não se tem essa escolha de se a gente vai querer lutar ou não, né? Então, para nós, não é muito uma escolha. E os meus pais, né, já eram grandes ativistas, já eram grandes defensores da floresta, né? Muito antes de mim, o meu pai, né, é o que a gente chama de Labioi-Hagá, em Tupimondé, que é o líder maior, né, do povo. E a minha mãe fundou a Canindé, que é a organização do qual hoje eu coordeno, né, que trabalha há mais de 30 anos em Rondônia, sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso, com mais de 10 povos indígenas no estado, né? Então, essa história ela não começa comigo, vem muito antes, né? Então, quando eu tinha 14 anos, a gente teve que ficar 1 ano sendo acompanhado pela Força Nacional por causa das ameaças de morte que os meus pais, que toda a minha família estava recebendo, né? E por causa das denúncias que a gente vinha fazendo, né, contra a invasão e a extração ilegal de madeira que o nosso território estava sofrendo, né, na época. E não mudou muita coisa, né, de lá para cá. Essa luta a gente continua. A gente continua ainda tendo as nossas vidas ameaçadas, né? Continua tendo que lutar pelo nosso território.
Então, como eu falei, a luta não é muito bem uma escolha, né? Quando a gente já nasce nessa linha de frente mesmo, né? Contra a destruição da nossa floresta. Mas quando eu tive a noção mesmo, né, de dizer que eu sou uma ativista pelo clima, foi quando eu fui para a COP. Acho que a primeira vez, né, foi antes da COP que eu fiz o discurso, né? Qual COP ano que antes foi a COP 25, né? Que foi lá que era para ter sido no Chile, mas aí acabou sendo... Onde que foi? Que agora eu não estou lembrando. Foi na... Madrid? Foi em Madrid, isso. Foi na Espanha. E lá, eu nunca tinha participado de uma COP, né? Eu estava indo representando a juventude da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a maior organização representativa dos povos indígenas a nível nacional e internacional que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu nunca tinha participado de um espaço, de um evento como esse, né? E foi lá que eu, inclusive, conheci o Engajamundo, né? Uma organização que depois eu entrei de jovens ativistas, voluntários, que lutam, né, contra a crise climática. E o Engaja estava fazendo uma roda de conversa lá na COP, né, do qual eles me chamaram para participar, para estar falando lá também. E lá, quando eu contei um pouco, né, da história do que estava acontecendo naquele momento dentro do nosso território, né, das ameaças, das pressões, né, a gente estava passando por um momento difícil, né, eu vi muita gente emocionada, né, e falando ali daquilo que a gente estava vivendo no nosso território, né, eu vi como aquilo estava ligado a uma questão muito maior, né, uma questão planetária mesmo. Hoje, quando a gente fala da proteção da floresta, da proteção da natureza, do meio ambiente, do direito dos povos indígenas, a gente está falando de uma questão global mesmo, né? Os povos indígenas são 5%, né, de toda a população mundial e protegem mais de 80% de toda a biodiversidade. Porque é dentro das terras indígenas, né, que a floresta continua viva, que a floresta está em pé. E compartilhar um pouco, né, da luta que a gente estava fazendo de proteção, de monitoramento, de reflorestamento, né, de plantar agroflorestas dentro do território, naquele espaço, eu vi que, de fato, a luta que a gente estava fazendo na nossa terra indígena era uma luta global também. E ali eu comecei a entender um pouco desses conceitos também, né? Que muitas vezes a gente não entende, né? Quando está lá na terra indígena. A gente não entende o que é NDC, a gente não sabe o que é Acordo de Paris, né? Não sabe o que é esses negócios. Mas a gente sabe, a gente sente, né, o que é a mudança do clima. A gente sente, né, hoje, que está muito mais quente, que afeta a nossa roça. Né? A gente sente que o rio está secando, né? Na verdade, é assustador. O rio Madeira, né, que é o rio que banha a capital de Porto Velho, hoje chegou ao seu nível histórico em 60 anos, né, no mais baixo nível, menos que 2 metros. Né? Um dos maiores rios do mundo. O 8º maior rio do mundo hoje está num dos seus mais baixos níveis, que está fazendo os peixes morrerem, né? Porque a água fica muito quente, eles não aguentam, morrem, não conseguem desaguar para o rio, né, dos igarapés. A própria fumaça, né? Eu não sei nem se eu ia chegar aqui ontem, porque fazia 5 dias que eles estavam cancelando todos os voos em Porto Velho por causa da baixa visibilidade e da pouca qualidade do ar, né? Porque a cidade está toda tomada por fumaça. Literalmente, você não consegue olhar no final da rua porque só é fumaça. Né? E a gente está ali no centro, né, da floresta amazônica. Mas, enfim, vou passar para...
Obrigada. Obrigada. Bom dia. Tá ligado? Ah, tá ligado. Nossa, que susto. Bom dia, gente. Eu sou a Jazara. Meu nome é Jazara Johari Oná, é um nome iorubá. Para poder contar como eu me tornei ativista, acho importante introduzir que há uns 50 aninhos, não, uns 40 aninhos atrás, a minha avó, de lá do Maranhão, a Ceilândia, casou com o meu avô. Eles tiveram 12 filhos e vieram para São Paulo. Aqui em São Paulo, junto com outras famílias nortistas e nordestinas, criaram uma comunidade que hoje é conhecida como Favela Pantanal. Na verdade, a Favela Pantanal se chama União de Vila Nova. Ela é conhecida por Pantanal porque alaga. E é a comunidade onde eu nasci e onde eu cresci. Então, quando se vive os impactos socioambientais cotidianamente, é muito complicado entender que aquilo não é comum, sabe? E conforme eu fui crescendo, e aí eu fui me deparando com outras perspectivas da realidade, seja indo estudar no centro de São Paulo e pegando transporte e vivendo com medo da chuva, eu fui entendendo quão grande aquele problema era. E aí, quando eu tinha uns 14 aninhos de idade, 14, 15 anos, 5 anos atrás, a minha comunidade sofreu com um episódio de enchente muito pesado, na qual umas 250, 300 famílias foram afetadas. Ali, eu já estava envolvida com alguns projetos ambientais, eu já fazia parte da Fridays for Future Brasil, que é um movimento que foi impulsionado pela Greta Thunberg. E, como eu já tinha essa rede de movimento, eu pensei, não, acho que agora eu posso fazer alguma coisa aqui na minha comunidade para mudar isso de alguma forma. E foi ali que uma jovem de 14 aninhos fez uma ação, e aí eu consegui arrecadar alimentos, livros e outros diversos materiais para mais de 250 famílias da minha comunidade. Ali, eu entendi que o ativismo estava presente sempre na minha vida. Eu já nasci uma ativista a partir do momento que eu nasci lutando contra tudo aquilo que o sistema me colocou na minha comunidade, sabe? Desde da falta de acesso à educação, desde perder um sofá na enchente, desde a insegurança alimentar. Então, hoje eu entendo alguns outros conceitos, como, por exemplo, o racismo ambiental, e eu entendo que isso que eu passei e passo faz parte do racismo ambiental. Mas antes eu não entendia. Antes de chegar assim para mim e falar assim, Jazara, você sabe o que é racismo ambiental? Eu ia falar, não entendo nada do que é isso. Quer aproveitar e explicar? Que talvez tenha gente que não saiba. Eu ia te Claro. perguntar depois, mas como você já tocou no assunto. Claro, racismo ambiental ele é um termo que nasceu pelo ativista de direitos humanos Benjamin Franklin, lá nos Estados Unidos, numa comunidade negra que ele vivia. Ele viu que as pessoas estavam sendo afetadas por resíduos tóxicos de uma indústria. Ele, como pesquisador, começou a pesquisar e entender melhor sobre isso, e ele viu que outras comunidades negras dos Estados Unidos estavam passando por isso. Ele nomeou isso de racismo ambiental. Mas a gente não precisa ir lá nos Estados Unidos para entender o que é racismo ambiental quando isso está instalado aqui no Brasil de diversas formas. Seja com deslizamento de terra, falta de demarcação de terra também, seja a insegurança alimentar, problema de saúde, saneamento básico. Então, o racismo ambiental ele se encontra nos lugares onde existem as pessoas que estão mais vulneráveis à crise climática, aos impactos socioambientais. Mas é basicamente isso. Assim. E aí, depois eu comecei, com 15, 16 anos, a fazer ações em escola de educação climática também, a levar esses assuntos para as escolas da Zona Leste de São Paulo. E a educação climática é algo muito presente do meu ativismo. Então, ainda hoje, semana passada, eu estava numa escola, sabe, falando sobre justiça climática, sobre como os alunos daquela escola, naquela comunidade, passam atualmente pela crise climática, para a gente plantar a sementinha de ativismo em outros jovens também, sabe? Que eles entendam o que é aquilo, e plantar essa sementinha neles também é muito importante. Você fala com jovens ou com crianças? Com jovens. De idade?
16 a 18 anos do ensino médio. Você sente eles assim conscientizados? Ou você acha que a maioria não presta atenção? Sim, sempre. Eu acho que é muito mais fácil quando é de jovem para jovem, né? E aí, quando eu tô lá e eu falo da minha experiência, é muito gostoso e também poder inspirar eles de alguma forma. E além desse trabalho territorial e de base, eu também tive a oportunidade de ir para a COP. A minha primeira COP foi a COP 27 no Egito. E, assim, eu tinha outra perspectiva do que poderia ser uma COP. Eu tinha a perspectiva de que eu iria chegar lá, eu ia encontrar vários jovens também, que faziam a mesma luta que eu e tudo mais. E aí a gente chega lá e se depara com um monte de homem branco, careca, rico, nariz em pé. E os diálogos se dificultam muito, sabe? Eu estava lá com meu inglês intermediário, minha primeira vez que eu viajei de avião, sabe? Minha mãe e meu pai não viajaram de avião. Então, assim, também foi um tipo de experiência que me impactou bastante, porque eu vi que se eu quiser fazer algum tipo de impacto maior, eu também tenho que ser ouvida e levar a voz da minha comunidade. Então, acho que é assim que eu me tornei ativista, ou nasci ativista. Giovana, você quer contar um pouquinho por que você está aqui? Se você está se tornando uma ativista? O que é a tragédia do Rio Grande do Sul? A Giovana é estudante de uma escola do Rio Grande do Sul, vai contar um pouquinho a trajetória dela, né, nos últimos meses. E eu quero até que você comece dizendo como está a sua escola. Você já voltou para a escola? Não. A minha escola ela foi atingida de uma forma assim, drástica. A Ambev teve que acolher o prédio para fazer uma reforma, porque não tem condições dos alunos terem aula no prédio atual. Então, nós estamos tendo aula por 3 dias da semana, numa igreja que fez um aluguel solidário para a gente, e alguns dos outros alunos estão num clube também por 3 dias da semana. A minha história ela começa um pouquinho antes, acho que nessa questão de ativismo. No 6º ano, acredito eu, fiz uma pesquisa na minha escola sobre a matemática e como os alunos estavam desenvolvendo os conteúdos. E eu vi que grande parte da minha turma estava tendo muita dificuldade e muita deficiência assim, de ensino mesmo. Daí a gente fez um projeto com 2 professores, eu e uma amiga, para mudar essa deficiência desses alunos, né? Tentar ajudar. Nós fizemos aulas durante 4 meses, 4 ou 5 meses, para os alunos da nossa turma. Então, a gente deu umas aulas durante a tarde, eram 2 tardes por semana. E a gente pediu para os professores as provas antigas e as pós o nosso projeto, e a gente viu que realmente ajudou assim, a comunidade. Então, a gente sempre tentou ajudar pela educação. E quando a gente teve a oportunidade agora no ensino médio de fazer o curso junto com o magistério, eu e minha amiga a gente ficou muito feliz, porque a gente sempre gostou assim um pouco dessa coisa da educação, de levar o conhecimento para outros colegas, assim, para os nossos colegas, para as pessoas que estão junto com a gente. E poder compartilhar isso, acho que é muito interessante. Com toda essa situação, a gente teve a pandemia também, nós tivemos agora a enchente, e a deficiência está muito maior. A gente pretende fazer esse projeto de novo, de alguma outra forma, já que o prédio está debilitado, não tem como, né? E a gente não está nem conseguindo ter aula com os professores direito. Então, fazer um projeto desse nível, não tem como agora. Mas eu acho que um pouco é isso. Assim, a gente busca a educação. A gente busca sempre, apesar das adversidades, dos infortúnios que a gente teve, a gente busca sempre a educação e levar o melhor ensino assim, para a nossa escola. Obrigada. Muito bom ouvir
essas histórias de vocês e saber que vocês estão liderando, estão correndo na frente nessa discussão, nessa mobilização de outras juventudes. A gente está aqui nesse congresso que é de educação, né? Um pouquinho vocês já falaram, mas eu queria até aproveitar para perguntar para a Chay, assim, porque você traz muito forte a questão da ancestralidade, né? Dos seus pais que já eram ativistas, de tudo que vocês já aprenderam vivendo onde vocês vivem, onde vocês nasceram, e como que foi essa relação com a escola e como que a escola pode trazer esses conhecimentos, né? Pode colaborar com essa luta. Queria que você contasse um pouquinho essa experiência ou o que você acredita que poderia ser. Eu vejo que a escola, né, ela tem um papel muito importante quando a gente vai falar em informar mesmo, em educar mesmo as pessoas, né? Quando nós, povos indígenas, a gente tem uma educação que se diz diferenciada, né? Pela própria lei. Então, que respeite, né, a nossa cultura, onde a gente vai ter também a aula da língua materna, né? Onde a gente vai ter aula sobre coisas da nossa cultura mesmo, né? Mas a educação diferenciada, acho que vai além disso também, né? Diz sobre o próprio modo de ser e estar também nesse mundo, né? Que cada povo tem também o seu modo de ser, de viver, de estar aqui, né? E a educação formal, hoje, não é uma educação que ensina as pessoas, né? É uma educação que forma elas para ser alguém na vida, né? Para trabalhar, para você ter um emprego, né? É isso que a educação formal faz hoje, né? Você tem que acordar o seu filho 6 horas da manhã para que ele esteja 7, né, na sala de aula. Isso, muitas vezes, não vai mudar, porque os próprios pais precisam ir para o trabalho nesse horário, né? Para você chegar lá na sala de aula, naquele espaço fechado, né? Para você aprender daquela maneira, né? A gente tem uma forma de aprender e de ensinar diferente disso também, né? É muito na prática, muito na oralidade. E eu vejo que na escola do não indígena, né, ainda se aprende muito pouco sobre os povos indígenas. E isso é uma coisa, acho que a educação diferenciada deveria ser também, não só para que a gente possa, né, ter incluído essa questão cultural dentro das escolas, mas que também que o não indígena pudesse aprender sobre nós, né? Porque o que eu vejo ainda é que a história ainda é contada pelo outro lado, principalmente nas escolas e para as nossas crianças, né? Que o Brasil foi descoberto, né, quando, na verdade, foi invadido, e não conta a verdadeira história do nosso país, né, dos povos que já estavam aqui, de todo o massacre que a gente passou e que vive até hoje, né? E coisa, acho que simples mesmo, né? Lá na aldeia, a gente tem muitas crianças, né? Algumas estudam na escola da aldeia mesmo, algumas estudam na escola de fora, né? Porque a nossa educação ainda é muito precária, né? Dentro dos territórios indígenas. Então, muitas vezes, não tem professor, né? Ou, enfim, a própria estrutura ainda é muito complicada, né? E aí, esse ano, né, o Miguel, que ele tem 9 anos, ele estuda na escola que é do não indígena, que é bem pertinho ali da aldeia, aqui mesmo em São Paulo, né? Que aqui, não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, né? Tem uma terra indígena dentro da cidade de São Paulo, que se chama Terra Indígena Jaraguá, né? Onde vive o povo Guarani.
E que muitas vezes as pessoas que vivem em São Paulo não sabem disso, né? Não sabem que tem um povo originário aqui, né? E que tem uma terra indígena aqui dentro da maior metrópole da América Latina, né? Então, aí o Miguel voltou para casa e ele foi me mostrar a tarefa dele. Né? Aí eu fui ver por que ele queria ver a tarefa, né? Porque na tarefinha dele estava escrito bem assim: o índio vive na tribo. O índio sei lá o quê. Você imagina, ele é uma criança indígena que está aprendendo na escola o índio, né? Ele mesmo estava falando que estava errado, né? E aí eu falei, coloca o certo, então, né? E ele escreveu o indígena, não sei lá o quê. Colocou a forma certa, né? Porque não é índio, né, que fala, é indígena. O termo índio é pejorativo, né? Não diz respeito a quem nós somos, né? Nós somos povos indígenas, que significa originários da terra, né? E nós somos originários desse lugar, temos nossa própria cultura, nossa própria forma de governança, de filosofia, né, de geografia, enfim, somos povos, somos nações complexas, né? Por isso que o termo índio não diz respeito a quem nós somos. Mas aí eu fiquei pensando nisso, né? Você imagina o Miguel, que isso pode ter repercussões para a vida dele depois, porque o amiguinho dele vai chamar ele de índio, vai falar tribo, né? Porque não é tribo também, é povo ou etnia que a gente fala, né? Então, e isso foi esse ano, né? Esse ano ele está aprendendo isso ainda. Lá em Porto Velho. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Lá em Porto Velho não está muito, acho que está um pouquinho pior. Giovana, como você aprende coisas da cultura indígena dos povos originários? Lá na minha escola, existe bastante assim, influência do quilombo. Então, eles trazem muita informação assim, sobre a cultura indígena, mas tem uma deficiência bem grande ainda. As crianças quase não têm nada sobre. Vão começar a ter lá pelo 5º, 6º ano, mas assim, é bem passado por cima também. E nós temos que ensinar nossas crianças, gente. A coisa mais importante que a gente tem para fazer e com que a gente deve se preocupar são as nossas crianças, né? São as próximas gerações que, assim como nós, estamos sofrendo e vamos ver mais catástrofes climáticas que nossos pais e nossos avós viveram, né? As nossas crianças vão ver e sentir e viver isso ainda mais, né? Cada vez mais. Então, é muito importante que a gente ensine nossas crianças também o contrário de tudo que a gente sempre foi ensinado, né? Que a gente não faz parte da natureza, né? Que a natureza é um recurso natural, que a gente tem que estar sempre extraindo como se a gente não fosse parte dela, né? Somos parte da natureza também, né? Somos filhos da Mãe Terra. Sem a natureza, ninguém aqui continua vivo. Também fazemos parte desse ciclo, né? E a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. A conexão, né? A reconexão com a natureza, de entender que quando a gente toca na terra, a gente não fica sujo, né? Não é sujeira aquilo, mas a gente está coberto de vida mesmo, né? Da onde que vem o alimento que nutre a gente, né? Se não é da terra, né? E esse alimento que é para nutrir o nosso corpo, mas também o nosso espírito, né? Da onde que vem os remédios? 80% dos remédios vêm da floresta, né? Então a gente precisa, né, ensinar, né, as nossas crianças mesmo. Ensinar aquilo que até hoje, né, ensinam o contrário para a gente.
Eu vou aproveitar, porque já chegou muitas perguntas aqui da Eu plateia. ia fazer essa para a Jazara, talvez, né? Isso, emendar aqui para a Jazara, que ela contou rapidinho que tem feito projetos, né, em escolas. Então, como é propor uma educação climática? O que é ensinado? Como foi a recepção dos docentes? Eu acho que depende muito da escola. Eu vou muito mais em escola pública do que em escolas particulares. E vai muito por contato mesmo, né? Na Zona Leste, assim, na região de Hermelino Matarazzo, São Miguel, sempre tive muitos amigos de mãe, amigos de família. Então, conheço tal professor, aí eu chego, converso com o professor. E uma coisa que é muito importante se levar nesses ambientes é entender o cenário do aquele estudante, do território que ele está, antes de você chegar lá e propor qualquer tipo de atividade, de palestra ou roda de conversa. Então, por exemplo, se é uma região da favela Pantanal, lá tem a escola Paulo Kobayashi. E eu sei que os estudantes que estudam nessa escola passam por enchentes, normalmente passaram já a vida inteira. É importante eu chegar lá e falar o que ocasionei isso, e contextualizar o que é crise climática, os conceitos e tudo mais. Mas também é importante, depois disso, eu mostrar o que aquele estudante pode fazer, sabe? Como é importante a gente agir também, como é importante a gente se conscientizar, seja estudando sobre o assunto ou fazendo algo na escola ou na comunidade, porque hoje existe também a eco-ansiedade. E isso é uma coisa que me impactou muito na pandemia, principalmente. Quando chegou a pandemia, eu fiquei, meu Deus do céu, era uma ansiedade, uma eco-ansiedade, tipo, o mundo vai acabar, as pessoas não estão fazendo nada, os políticos não estão fazendo nada, o que está acontecendo? E isso, querendo ou não, muda tanto a nossa perspectiva de futuro, né, de sonhos. E a última coisa que eu quero é chegar numa escola para propor a educação climática e implantar uma eco-ansiedade ali naquele estudante. Não, não é isso que eu quero. Eu quero Eco-ansiedade é o termo? Isso. Eco. Eco-ansiedade. Achei que era ansiedade ambiental, é a mesma coisa? Não. Não? Não, acho que sim. Acredito que sim. Não sei. Teria que estudar mais para falar sobre. Ansiedade climática? Acho que é a ansiedade Acho que são climática, vários temas para mas... falar da mesma ansiedade, coisa. né? Pois é. Sim, total. Eu já tô virutinha. Deixa eu aproveitar e posso só acrescentar algo que eu queria perguntar para você e também depois para a Giovana. Como é que você vê a cobertura da imprensa, os jornalistas? Como que você avalia o que você vê? Como a gente está aqui numa plateia de jornalistas, sobre o clima, sobre os jovens, eu vejo relacionado ao clima. Como é que se quiser fazer crítica, é agora, é o momento. Eu vejo como papel primordial, porque, assim, quando eu era pequena, eu estava falando isso ontem para ela, no jantar, que eu pensava assim, talvez eu seja jornalista, porque se o mundo está cheio de problema assim, as pessoas precisam saber desses problemas para resolver de alguma forma. E eu não mudei essa perspectiva. Eu já estudo geociências, faço pesquisa em clima, mas eu ainda não mudei essa perspectiva sobre o jornalismo, sabe? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente mostrar o que está acontecendo, mais a gente vai buscar fazer algo sobre isso, entende? Então eu vejo assim como papel primordial, assim, o do jornalismo, o da mídia, de estar cobrindo tudo o que está acontecendo e falar sobre o que está acontecendo. E, claro, é um desafio muito grande, porque hoje a gente também tem o negacionismo climático. Da mesma forma como, na pandemia, a galera sabia, está acontecendo a pandemia, mas não usava máscara, não fazia lockdown, isso é negacionismo. A partir do momento que está acontecendo a crise climática, a gente está vendo as comunidades sendo afetadas de diferentes formas e não faz nada sobre isso, isso é negacionismo climático. Então, eu vejo o papel da mídia como um papel primordial, assim, para o primeiro passo para a gente começar a fazer alguma coisa. E voltando lá para aquele papinho da eco-ansiedade, ano passado, quando eu voltei da COP28, que aconteceu, eu voltei muito ansiosa, com minha saúde mental muito afetada. E aí eu fui
visitar meus amigos em Bertioga e passar um tempo, uma semaninha offline. E lá a gente foi tomar um banho de rio Itapaiaú, que é um rio que também está secando. E aí, o pessoal da... Né, quer fugir do negócio. Parece outro problema. Mas eu estava lá tomando banho de rio, e aí uma mulher que mora lá estava falando para mim: nossa, esse é o rio da nossa vida. É aqui que a gente vive, é dele que a gente come, é aqui que lava roupa, é aqui que a gente vem tomar banho. E eu fiquei, nossa, que lindo. E ela pegou e perguntou para mim: Jázara, qual que é o rio da sua vida? Gente, veio Rio Tietê. Porque a minha comunidade é alagada pela várzea do Rio Tietê, que sobe e ocasiona enchente. E, enfim, aquilo me deixou muito sensível, eu respondi isso para ela. E ela falou assim: Jázara, não se preocupa, porque o nosso rio de verdade é aquele que está dentro de você. E aí ela começou a cantar: eu sou água, meu corpo é água, você também. E aquilo mudou muito as minhas perspectivas sobre ser rio, sabe? Quando eu vou nas escolas, eu vou muito com isso dentro de mim também, de que o rio da minha vida está dentro de mim, eu posso transbordar ele, passar ele para outras pessoas. E é assim que funciona o ativismo, sabe? Se eu estou cheia desse ativismo, eu posso, quem sabe, plantar uma sementinha em alguém quando eu estou numa sala de aula, seja com 40, 80 alunos, talvez alguém seja impactado ali de alguma forma. Acho que é isso. Posso só fazer um comentário? Não só queria fazer um comentário por causa que ela falou do Tietê, né? Mês passado, os Guarani, aqui de São Paulo, fizeram uma intervenção lá no rio Tietê, né? Que Tietê significa mãe verdadeira para eles. Esse é o significado, né? Dessa palavra, e para dizer que esse rio não morreu, né? Ele só está adormecido. Mas é para se refletir, né? Também como que tratam o rio até hoje, né? Como que a gente continua sendo que a gente deveria cuidar, né? Antes do rio, do que tentar remediar depois, né? Esse é o verdadeiro saber ancestral, né? Mas era só para fazer esse comentário. Obrigada. Mesmo. Giovana, eu queria que você... Acho que você acabou não contando muito como é que a sua escola foi atingida, como que, né, em que dia especificamente, não o dia, mas em que momento ali da tragédia, né? Em que comunidade vocês estão, né? Em qual lugar de Porto Alegre? Acho que seria legal você contar um pouquinho. E aí eu queria que você complementasse aquela pergunta que eu fiz para ela sobre como você viu a cobertura da imprensa da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Então, a tragédia toda na nossa escola começou na semana dos 70 anos da escola. Então, a gente estava todo mundo organizando o jantar, porque ia ter uma comemoração na escola, a festa para as crianças, para elas entenderem toda a história da escola e tudo mais. Daí aconteceu tudo aquilo. Como chama a sua escola? Oi? Qual o nome da sua escola? EMEB Dr. Liberato Suzano Vieira da Cunha. Isso. Daí, a gente estava se organizando, começou a enchente. Daí, os professores começaram a tirar as coisas que dava assim, de baixo, porque avisaram, vai chegar a água aqui no bairro Sarandi, quem puder tirar as coisas de casa, vão tirando. Daí, tanto que veio a Defesa Civil depois, pedir para o pessoal sair de dentro da escola, porque ia subir. Foi na semana do dia 3 de maio. E foi assim devastador, porque todos os alunos estavam com um sentimento assim de comemoração, sabe? A escola estava toda em movimentação de 70 anos. Tipo, é uma escola que a maioria dos estudantes de lá, por serem de periferia, né, a gente é do bairro Sarandi, a maioria, o vô estudou lá, a mãe estudou lá e agora está estudando.
para conseguir terminar o ensino médio e fazer um curso superior, né? Então, a gente vê tudo isso acontecendo numa semana de comemoração, tipo, a nossa festa indo por água abaixo, as nossas atividades, tudo que a gente tinha planejado indo junto com a água, sabe? O jornalismo, em contrapartida, foi o que salvou, assim, foi essencial, porque foram os jornalistas que trouxeram para a gente todas as informações sobre a enchente. A Defesa Civil ia publicando muitas coisas que a maioria das pessoas não tinha entendimento, sabe? E daí os jornalistas simplificavam isso para a população e levavam isso para todos. E daí conscientizavam as pessoas a sair de casa. Você saiu da sua casa também? Saí. Sim, eu fiquei mais de um mês fora, quase. A Defesa Civil bateu na minha rua. Engraçado que na noite anterior estava eu e a minha família jantando, tranquilos. Daí nós fomos dormir, nós pensamos, tipo, a chuva está vindo, mas como nunca alagou na nossa casa, a gente pensou que estava tranquilo. Na outra manhã, a Defesa Civil bateu lá e disse que a água ia chegar na nossa rua. E daí eles disseram, se vocês conseguirem tirar as coisas de casa, vocês têm que ir até o meio-dia para tirar tudo. E daí foi aquela função de transporte. A minha mãe chamou o meu tio para ir lá tirar as coisas. Daí foi um transtorno muito grande. Daí a gente saiu. A minha mãe foi para um lugar, eu fui para o outro. A gente ficou separada. Então, é uma coisa que pegou muito no emocional, acho que da minha família, porque a gente é muito unido assim lá em casa. Daí a gente se separar foi bem complicado assim. E foi na mesma época que também falaram para mim ir para a escola. A minha casa fica 3 ruas da escola. Então, eu queria aproveitar que as meninas falaram da ansiedade, da ecoansiedade, também para você contar um pouco depois, nesse retorno, né, quando vocês conseguiram voltar para casa, voltar um pouco para a escola, mas como que você, seus colegas, estão no ensino médio, estão lidando com essa ansiedade também, e a comunidade como um todo lá, depois dessa tragédia, em relação ao futuro, as perspectivas, como está sendo esse sentimento? E você acha que, só complementando, que os seus colegas, a escola, de uma maneira geral, está mais conscientizada dos problemas da crise climática depois? Ou você acha que é algo que já vai passando, as pessoas já vão esquecendo? Vou começar pela pergunta da Tatiana. Sim, assim, existe um movimento muito forte ali no Rio Grande do Sul sobre saúde mental. Então, a gente meio que vai se preparando para as tragédias, por incrível que pareça. Então, quando veio tudo isso, foi um baque. Mas eu acho que as pessoas conseguiram lidar muito bem com a situação e está tendo auxílio psicológico no quilombo, na comunidade, e também nos postos de saúde ali da volta. Então, todo mundo que precisa desse auxílio está indo nos postos, porque está tendo grupo de ajuda, né? Então, na minha perspectiva, as pessoas estão lidando muito bem com isso. Os jovens já não estão lidando tão bem. Eu e os meus colegas, assim, falando mais da nossa faixa etária, a maioria trabalha e estuda. E ainda tem toda a questão da casa. Muitos ainda estão de aluguel, das pessoas que eu conheço. Então, imagina, você não paga aluguel, no mês seguinte você tem que começar a pagar aluguel. Porque as casas foram... Porque as casas foram perdidas. Casas. Isso. Então, no mês você não tem esse gasto. No outro você já tem. E daí tem o seu serviço. Alguns jovens da minha comunidade, eles são a única pessoa que trabalha na família. Então, é o jovem que tem que sustentar uma casa de 2, 3 pessoas. E agora, um aluguel, é toda uma situação, né? É bem complexo. Então, lidar com essa questão da saúde mental é essencial. Não só nos postos, nas comunidades, mas também dentro da escola.
A nossa escola ela busca sempre falar sobre isso de uma maneira muito aberta. Tanto que na semana que a gente voltou da enchente, a maioria das nossas atividades foram sobre a enchente mesmo. Foi sobre como a gente estava se sentindo. Eles fizeram uma semana ali de acolhimento para ver como que os alunos estavam, se tinha condições de passar os conteúdos que eles estavam pensando em passar para a gente. Mas eu acredito que a gente está lidando com isso muito bem. Qual era a questão? Acho que até a gente já falou um pouquinho, né? Se o pessoal se conscientizou mais depois da volta com relação ao clima, Com relação ao clima. Sim. Agora, eu acho que as pessoas estão com muito medo ainda de que aconteça tudo de novo. Então, tem muita gente falando que agora, em setembro, pode ser que aconteça de novo algo parecido, porque o Guaíba está subindo, outros rios também, e lagos. Então, está bem complicada essa situação. As pessoas elas estão mais com medo do que conscientizadas, mas elas estão conscientizadas muito mais do que antes. Tem uma pergunta aqui, tem muitas perguntas, gente. Não sei se a gente vai dar conta de perguntar todas, mas a Ana Lu Saad pergunta, posso perguntar para a Chay, quais são, ela pergunta como jornalista, né? Quais são os nossos maiores erros, falhas nas abordagens e termos que usamos nas reportagens sobre a crise climática? Você acha que tem erros que você vê em reportagens, que você acha que os jornalistas deviam fazer melhor? Que usa termo errado, você já falou, do índio. Você falou do índio, por exemplo, mas tem outras questões que são tratadas de forma equivocada na cobertura? Não, eu acho assim. É outra pergunta, vou aproveitar para responder outra pergunta, que eu não respondi, que era, não qual é um erro, né? Mas eu acho que tem, não sei onde vocês todos trabalham, né? Mas com certeza deve ter jornalistas de várias áreas, né, tanto da mídia tradicional quanto não, né, quanto da alternativa, e eu vejo que ainda tem que se falar muito mais do momento que a gente está vivendo, né, como povos indígenas no Brasil. Você imagina que nesse mês, né, e desde o mês passado, muito antes, a gente está tendo comunidades indígenas cercadas e sendo atacadas por fazendeiros, né, levando tiro, e você não vê. Você não vê isso nos jornais. Você não vê as pessoas falando disso, né? Os Avá-Guarani estão na mesma situação, praticamente, dos Guarani-Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, né? Onde eles estão realmente vivendo um momento de massacre ali, né? Cercados mesmo por fazendeiros que têm armas, né, com as suas caminhonetes. Se você escuta o depoimento do parente, né, de quando eles chegaram lá atirando nas crianças, nos mais velhos, nas mais velhas, é completamente assustador, né? É um cenário de guerra mesmo, né? E você não vê as pessoas falando disso. A gente sabe porque eu sou indígena, né? Eu estou dentro desse mundo também, mas as pessoas que estão fora dele não sabem o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que dar uma importância, né? A gente tem que fortalecer muito mais essa questão da luta dos povos indígenas, porque a gente está, mais uma vez, numa luta muito grande, né? A gente, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas a PIB se retirou da mesa de conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre a tese do marco temporal, né? Para quem não sabe, a tese do marco temporal é uma tese inconstitucional que já foi, inclusive, decidida, né, pelo próprio STF, que diz que a demarcação dos territórios indígenas só pode ser feita se aquele povo
tivesse lá ou tivesse como provar que estava lá na data de 5 de outubro de 88, a data da promulgação da República, né? Só que, sem levar em consideração todo o massacre, todo o esbulho, né? Toda a violência que nós passamos mesmo nesse processo de colonização, né? E sem contar que é apenas também com a Constituição que a gente ganha, a gente deixa de ser considerado incapaz, né? Antes disso, a gente era tutelado pela FUNAI, a gente sequer tinha o direito de poder entrar em juízo, né? Porque quem tinha que fazer isso era a própria FUNAI que tutelava a gente. Então, como que a gente ia provar, né, isso? Como é que a gente ia provar que a gente já estava lá? Como é que a gente ia ter documento, ter qualquer coisa, se nem, enfim, totalmente capazes a gente era considerado? Então, hoje a gente ainda está nessa briga, né, porque o nosso Congresso Nacional está propondo uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição número 48 de 2023, que quer mudar a Constituição para inserir essa tese do marco temporal, né? E essa tese, né, que foi transformada em lei, né, mesmo depois do STF ter decidido pela inconstitucionalidade, que vem gerando essas violências também, que eu contei para vocês, né, que está acontecendo com os Avá-Guarani, que está acontecendo com os Guarani-Kaiowá, mas que também está acontecendo na Bahia, que também está acontecendo lá em Rondônia, né, e em outros estados também, né, do nosso Brasil, e que as pessoas não sabem, né? Então, eu acho que é muito importante, né, o jornalismo tem um papel muito importante de educar e de conscientizar as pessoas, né? Porque você imagina que em Porto Velho está daquele jeito, mas as pessoas veem a fumaça, veem os hospitais cheios, né, de pessoas passando mal com doença respiratória, mas elas ainda não entendem que aquilo está ligado à questão da emergência climática, né? Ah, mas queima todo ano, mas a gente nunca viu isso. E as pessoas mesmo estão dizendo, eu nunca vi isso, né? Nunca, em todos os anos eu nunca vi isso. Mas elas ainda não conseguem ligar a essa questão. Elas não ligam, por exemplo, aos próprios políticos e deputados, né, que estão lá na Câmara Legislativa do Estado de Rondônia defendendo o agronegócio, né, atacando o direito dos povos indígenas, né, querendo acabar com as unidades de conservação, né, que foi o que o governador do estado tentou fazer. Então, elas não conseguem ligar como essas políticas estão ligadas ao que a gente está vivendo agora, né? Porque eles falam tanto de um desenvolvimento, mas um desenvolvimento que não envolve, né? Que não envolve as mulheres, que não envolve os povos indígenas, que não envolve as pessoas, que não envolve as comunidades, não envolve as crianças. Então, é um desenvolvimento para quem, né? Só para quem já é um grande latifundiário, que tem muito dinheiro, porque esses incêndios, essas queimadas, sobretudo, são criminosas, assim como aconteceu aqui no estado de São Paulo também, né? Que são articuladas mesmo, então, tem um propósito também, né? Então, é muito importante que tenha essa conscientização das pessoas, né? Inclusive através do próprio jornalismo, né? E eu sei que é difícil também, porque hoje a gente vive num mundo de fake news, né? E até para os jornalistas é difícil, né? Porque você vai lá, faz uma pesquisa, faz uma entrevista, e o cara ainda acredita na fake news, né? Muitas vezes ele diz que tu que está errado, que tu é isso, que tu é aquilo, né? Então, mas isso é um trabalho de educação, de conscientização que a gente tem que fazer muito exatamente para ir de encontro, né, a essas fake news também, para levar a informação para as pessoas de que a crise climática, uma coisa que a gente fala há muitos anos, não só existe, mas está acontecendo agora, né? E de que a gente precisa mudar de forma urgente, né?
A gente precisa mudar não só esses políticos, né? Votar certo agora, também entender que as câmaras municipais e as prefeituras também têm um reflexo muito grande na nossa vida, né? Então, votem, né, em mulheres, votem em mulheres indígenas, votem em quem defende o clima, em quem defende a floresta, né? É através disso que a gente vai mudar as coisas também, né? Então, acho que é isso. Através da... Eu poderia adicionar um comentário sobre as fake news? Sim, sim. Então, tem até uma pergunta sobre isso aqui para você. Você já... Lá no meu bairro, quando aconteceu a enchente, falaram que o dique da Fiergues tinha estourado. Só que Dique do quê? Dique da Fiergues. O que é Fiergues? É uma proteção que eles fazem para enchentes. Então, se ela tivesse estourado, teria sido muito pior na região ali do Sarandi. E apavoraram todo mundo. Botaram assim as pessoas em pavor ali na região da Assis Brasil. Fizeram todo mundo sair correndo, pessoas se machucaram, caíram uma em cima da outra. E sendo que o dique não estourou. Ele rachou, ele está em manutenção, mas ele não estourou. E o quão ruim é essas fake news para as pessoas. Porque você acaba acreditando, né? Está fragilizado num movimento assim, de sair da sua casa, a maioria das pessoas ali na volta estava buscando marmita nessa hora. Então, porque foi bem próximo ao meio-dia. Daí, do nada, começa um monte de gente a sair correndo, dizendo que o dique estourou, a gente tem que sair correndo daqui porque vai chegar a água. Porque se o dique estoura, é como se fosse um tsunami. E não tinha alagado ainda o bairro, foi antes. Uma parte do bairro já estava alagada, as pessoas já tinham saído de casa, só que ali, aquela região ainda estava segura, porque eles estavam entregando marmitas, o dique estava assim, intacto. Só que, quando ele rachou, as pessoas entraram em desespero e falaram que ele tinha estourado. E não foi o que aconteceu. Sim. Jazara, você falou que queria ser jornalista, né? Depois mudou de ideia. Mas como que você acredita que também a gente, enquanto jornalista, chegou essa pergunta aqui, queria aproveitar, pode se formar para tratar melhor desses temas, assim, acho que para fazer um pouco do que a Chay falou, né? A gente tem que mostrar essas histórias, mas a gente também faz parte da sociedade, também tem as dificuldades da fake news, também aprendeu as coisas de outro jeito. Então, como que a gente se forma também para conseguir fazer essa atuação melhor? Uau, tá. Eu acho que eu posso até trazer um pouquinho de experiência que eu tive com essas conferências internacionais, é que quando os líderes mundiais param para ouvir um pouquinho a gente, isso já é, de alguma forma, se capacitar, sabe? E eu digo o mesmo para qualquer outra pessoa. Eu acho que ouvir histórias de pessoas de diferentes territórios, sejam como a Chay, ou seja como eu, seja como a Gabi, seja como vocês estão fazendo exatamente aqui agora, já é um jeito, uma maneira de se capacitar melhor para estar comunicando o clima, comunicando a crise climática. Eu vou até trazer também outra experiência, que ano passado, durante a COP28, eu dei uma entrevista, não vou falar o nome do jornal, mas é um jornal bem grande aqui em São Paulo. E aí foi eu, mais um amigo, e eu acho que a Tixai. O que foi? É que eu trabalho num dos dois grandes aqui de São Paulo, estou pensando qual que é. É uma fofoca. Eu não trabalho em jornal grande. Você também estava nessa entrevista, Tixai. Estava eu, você e um amigo. E aí, o jeito que a jornalista abordou... No caso, ela entrevistou eu e meu amigo ao mesmo tempo. A Tixai estava numa coluna separada. E aí, ela colocou, tipo assim, 2 jovens que ainda nem têm diploma ainda, que foi, tipo assim, o jeito que meu amigo falou, né?
estão lá na conferência e falaram que tiveram tempo de ir para a praia. E, tipo assim, isso não é um jeito muito legal de comunicar quando dois jovens saem do seu território, eles saíram de lá do norte do Brasil, eu saí da minha periferia, daqui de São Paulo, chegam num espaço ocupado por grandes líderes globais e a gente é minoria ali, sabe? Então, eu acho que, além de só ouvir, é se sensibilizar com a história daquelas pessoas que vocês estão ouvindo, sabe? Isso é muito importante também. E acho que é isso. Ouçam as histórias. Estou procurando uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta anônima, mas que ele diz: além de lidar com o negacionismo climático, como vocês se sentem sendo consideradas ou até ameaçadas, chamadas de ecochatas? Isso já aconteceu com vocês? Sempre. Ecochata, abraçadora de árvore. É uns termos, assim, horríveis, assim. Mas eu também já cheguei a ser, no governo passado, a chegar a ser ameaçada de morte ao fazer collab com grandes organizações como o Greenpeace. Sempre chovem na minha DM xingamentos como esse, ameaças. E, enfim, é muito difícil de lidar com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai... Não dá para aprender a lidar com isso. Isso afeta muito a gente, a nossa saúde mental. A gente para pensar, nossa, será que vale a pena continuar lutando? Essas pessoas fazem a gente desconfiar de nós mesmas, sabe? Tipo, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, dá para usar isso como um gás para, não, eu preciso continuar para que isso pare. Você tem? Chay tem experiência com ameaça também, né? E como você tem lidado com isso? É difícil, né? A gente teve que montar um plano, né? Um protocolo mesmo de segurança para se cuidar, né? Então, tem lugar que tem cidade que a gente não pode ir, né? Tem cidade que a gente não pode parar, lá no meu estado de Rondônia. Tem lugar que a gente só pode ir acompanhado. Então, tem todos os cuidados que a gente tem que tomar, né? Inclusive digitais também, né? Porque realmente é muito difícil, que as pessoas são muito cruéis, né? São muito racistas, né? São muito preconceituosas mesmo. E na internet parece que elas não têm medo, né? Porque elas estão atrás de um perfil. Então, aí que parece que elas ficam mais corajosas, né? Para demonstrar todo o seu ódio mesmo. Então, é bem difícil, né? Porque realmente isso traz consequências para a nossa saúde mental, né? Diante de toda a violência que a gente já vive, né? Que já traz muita coisa para a gente, né? De ter que lidar com a invasão do nosso território, de ter que lidar fisicamente mesmo, né? Com esses invasores, não é fácil. E tudo isso, né? Você imagina esses parentes que eu falei, né, que estão vivendo isso, né, que estão vivendo essa guerra, como que deve estar a saúde mental deles também. E é uma coisa que pouco se fala, né, quando se diz sobre a questão indígena, sobre a saúde mental dos povos indígenas. E os jovens indígenas, né, são os que mais se matam, mais que os brancos e mais que os pretos no Brasil, né, 3 vezes mais. Isso é uma consequência da própria violência, da própria colonização que a gente está vivendo também, né? A gente tem mais 2 minutinhos e meio aqui. Vou tentar fazer mais uma pergunta que chegou aqui da Vitória João Luz. Ela pergunta: como vocês veem o comportamento da geração atual em relação às mudanças climáticas? Vocês acreditam que ocorra uma certa desesperança de que algo possa mudar por parte dos jovens? Quer falar, Jázar? Posso falar e já finaliza? Mais fácil, né? Tá. Eu vejo os dois lados, assim. Eu vejo desde daquele jovem que se desesperançou, que nem sequer mais quer ter filhos para não colocar alguém nesse mundo. Mas eu também vejo jovens que ainda se engajam e ainda pensam que podem fazer algum tipo de mudança e algo pode mudar, sabe? Eu acho que é uma situação muito complicada, porque atualmente eu me vejo no lugar desse jovem desesperançado.
sabe? Eu vejo agora, e eu já vejo o quanto que a gente já está sendo afetado agora, e eu não consigo parar e imaginar o futuro, sabe? Com todo o que a gente já vem passando. E, voltando até para a pauta de violência, uma semana antes de eu ir para a COP28, ano passado, eu perdi um amigo na minha comunidade que levou um tiro de um policial. Ele estudou comigo na escola. E aquilo pegou muito forte para mim, muito pesado, porque ele também tinha medo da chuva, sabe? Ele também passava pelo racismo ambiental, assim como eu passei. Ele teve as mesmas experiências que eu. E aí eu fico pensando hoje o quanto de jovens, o quanto de juventude que passa o agora da crise climática e também passa pelas questões de violência policial, pela insegurança alimentar. Então, tem uma frase que a gente usa muito no ativismo aqui: não se faz justiça climática sem justiça social, mas eu até melhoro ela: a gente não faz justiça climática sem justiça racial. A gente tem que falar sobre a violência policial no nosso território também, não só a violência policial, mas todos os tipos de violência e como isso afeta os nossos corpos, sabe? Então, acho que é isso, assim, respondendo. Giovana, você quer complementar? Como que você, essa coisa da desesperança, eu vi você concordando quando ela falava? Sim. Assim, em Porto Alegre, as pessoas, em geral, assim, eu acho que não tem umas famílias muito grandes. Então, algumas, sim, mais nos bairros de comunidade, tem as famílias maiores. E agora eu vejo que os jovens cada vez menos querem ter filhos, querem construir uma família, porque não vem futuro, não tem essa esperança de que vai melhorar, de que essa situação climática, essa situação social, essa violência vai chegar ao fim, sabe? Então, tudo isso que a Jess falou é muito vivido assim pela minha comunidade. Quando a gente terminar assim, né, para baixo, Gente, né? Vamos dar uma mensagem agora. Eu acho que podia falar mais uma mensagem mais para... Né? Alguém tem uma mensagem de mais esperança? Chay, você tem para finalizar a mesa? Quase engasguei. A gente tem um dia de congresso inteiro. Não, eu não sou desesperançosa, não, gente, apesar de muito tudo. Bem. Tem um povo indígena, né, lá do México, os zapatistas, que eles falam que o outro lado quer é que a gente acredite que nada que vem fácil ou rápido nunca vai ser alcançado, né? Mas que, na verdade, o maior medo deles é a nossa resiliência, né? A nossa resistência. E você imagina, são mais de 500 anos de resistência no Brasil, né? Onde os povos indígenas estão aqui resistindo e estamos aqui até hoje, né? Nós estamos aqui, né? E então eu tenho muita esperança ainda, porque apesar de tudo, né, apesar de ver todas essas coisas acontecendo, é todo lado de duas ativistas, jovens climáticas, né, que estão fazendo a diferença. Eu vejo todo dia a diferença sendo feita, né, lá no meu território, a gente plantando árvores, a gente cuidando da nossa floresta, né? A gente tem a nossa brigada indígena, né? Eu vim até com a blusa da brigada indígena, que era por causa de todas essas fumaças. Eu falei, não, eu vou com a minha blusa de brigadista, né? Porque enquanto a gente está aqui, os brigadistas estão lá, né? Indígenas estão lá combatendo o fogo do nosso estado. Então, eu tenho esperança, porque eu tenho esperança em quem luta do meu lado, né? Eu tenho esperança na floresta. Então, a gente não pode desesperançar também, né? A gente tem que acreditar, porque a gente tem que acreditar na gente também. E ainda há tempo de mudar, né? Claro que hoje a gente está num momento de urgência, né? Do agora mesmo, mas não está tudo perdido, não. Eu não acredito nisso, não, né? No fim do mundo. A gente está aqui segurando o céu. Posso trazer uma mensagem também? Claro. Tem o livro do Ailton Krenak, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
E aí ele fala nesse livro que realmente a gente pode não salvar o mundo inteiro hoje, mas a gente pode salvar o nosso próprio mundo, nosso território, sabe? E é muito lindo ver a Chay fazendo mudança, a Gabi fazendo mudança. Giovana. E que a gente continue assim. Obrigada. Uma última. Ah, claro, claro. Eu acho que se a gente fizer um pouquinho com a gente, com a nossa família, na nossa casa, de pouquinho em pouquinho a gente acaba mudando o mundo. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai melhorando essa situação e ainda tem esperança, gente, ainda tem esperança. Viu? Eu já esperancei 2 pessoas. Viu? Você viu? Gente, obrigada. Eu vou aproveitar para dar um recado que eu não dei no começo, que a gente teve uma alteração na programação. A mesa que seria agora, a segunda mesa, que tinha uma jornalista americana que o voo atrasou 24 horas para vir lá de Nova York, então ela deve estar chegando agora no Brasil. Então, a segunda mesa, que seria com a Sara Carr e com as jornalistas do Rio Grande do Sul, vai ser a última mesa do dia, lá por volta das 16h. E agora a gente vai adiantar a mesa que seria a terceira, vai ser a segunda. Tá bom? Obrigada.